bom dia pais, bom dia crianças. Vamos começar agora mais uma aula de matemática. Na aula passada, a gente trabalhou a medida de tempo através do calendário. Hoje, a gente vai continuar medindo o tempo, só que através do relógio, certo? Mas antes da gente partir para o conteúdo, não se esqueçam, peguem seus cadernos e vamos copiar a agenda de hoje. Terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Lembrando que nesse momento vocês devem ir lá no calendário e circular o dia de hoje, certo? Bom, como eu também disse na aula passada, o calendário, pessoal, ele mede o tempo em grande escala, né? Já o relógio, ele mede o tempo em pequena escala, através dos segundos, minutos e horas. E como nas aulas de português vocês têm estudado sobre contos, qual é o conto que vocês aprenderam nas aulas de português em que tem um horário que é famoso, que tem um relógio que é famoso? E aí? Bom, se você respondeu a Cinderela, você está certíssimo. Então, a gente vai relembrar a história da Cinderela agora para vocês prestarem bem atenção em que momento da história aparece o relógio, tá bom? Prestem bastante atenção. Cinderela. Em um reino muito distante, morava uma moça muito simpática e boazinha, chamada Cinderela. Ela morava com uma madrasta muito má que tinha 2 filhas, mas elas não gostavam muito de Cinderela e sempre a tratavam mal. Um certo dia, todas foram convidadas para irem ao baile do castelo do rei. As meninas escolheram seus mais belos vestidos para irem ao baile, enquanto Cinderela só tinha roupas de usar em casa. A madrasta ordenou que Cinderela só iria ao baile depois que limpasse toda a casa. A casa era muito grande, por isso, 2 ratinhos que eram amigos de Cinderela resolveram ajudar ela. A menina ficou muito triste, porque não conseguia limpar a casa toda a tempo de ir ao baile, até que de repente aparece uma fada e transformou a moça em uma princesa. Depois, transformou uma abóbora em carruagem e os 2 ratinhos em cavalos. Cinderela estava pronta para ir ao baile, mas deveria voltar para casa antes da meia-noite. Bom, como a gente viu na história, a Cinderela tinha que ir embora antes do relógio bater meia-noite, tá bom? E num relógio de ponteiros, meia-noite, a gente representa assim, ó, com os 2 ponteiros apontando para o número 12, certo? Então aqui é meia-noite. Mas se fosse num relógio digital, tá bom? Esse é o relógio de ponteiros. Mas se fosse num relógio digital, a gente ia ver esses números de uma forma diferente, que a gente já viu em uma outra aula passada, tá bom? Então vamos só relembrar aqui agora. Assim, no relógio analógico é meia-noite, certo? Mas se fosse no relógio digital, meia-noite seria assim, ó, 0000, que é quando começa o outro dia, tá bom? Então o relógio zera para começar um outro dia. Então aqui, ó, é meia-noite num relógio digital, tá bom? Meia-noite no relógio analógico, meia-noite no relógio digital. Mas vamos fazer de conta que a Cinderela recebeu o convite para ir ao baile às 13 horas no relógio digital, tá? 13 horas. Como é que eu represento 13 horas no relógio analógico? No digital é 13 horas, mas e no analógico? É o mesmo que 1h da tarde. É quando o ponteiro grande está apontando para o 12 e o ponteiro pequeno, que é o que representa as horas, está apontando para o número 1, tá bom? Então, aqui é 1h da tarde ou 13 horas, certo? A partir do que as horas continuam, a gente continua, ó. 2 horas,
também conhecido como 14 horas. E por aí vai, 15, 16, 17, 18, tá bom? Mas aí, vamos fazer de conta também que a Cinderela começou a se arrumar para o baile às 19 horas no relógio digital. Então, no relógio digital estava marcando 19 horas. Como é que eu represento 19 horas no relógio analógico, no relógio de ponteiros? Bom, se o 1 é o 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, quando o ponteiro pequeno chegar no número 7 e o grande estiver lá no 12, significa que são 19 horas ou 7 horas da noite. Continuando, vamos fazer de conta também que o príncipe e a Cinderela vão dançar às 22 horas. 22 horas no relógio digital, 22 horas no relógio digital. Como eu represento essas 22 horas no relógio analógico, no relógio de ponteiros? Bom, eu sei que 7, quando ele chega no número 7 da noite, é 19. Então, é só eu continuar. Aqui não é 19? Então, 20, 21, 22. Então, quando o ponteiro pequeno chegar lá no número 10, serão 10 horas da noite ou 22 horas, certo? Prontinho, a gente já relembrou a história, já viu como a gente marca esse horário no relógio, então agora a gente vai para a atividade. Então prestem atenção no vídeo da explicação da atividade. Vamos lá! Bom, nossa atividade de hoje é essa, tá? Questão 1. No registro a seguir, temos a rotina da Cinderela. Então aqui a gente tem, 3 coisas que a Cinderela faz, né? E abaixo de cada imagem a gente tem um relógio marcando os horários em que ela faz essas atividades, certo? E aí a gente tem aqui, perguntinhas sobre isso aqui, tá certo? Letra A. De acordo com as imagens, em qual horário Cinderela limpa o chão? Então, você vai observar onde é que está a imagem da Cinderela limpando o chão, vai ver o relógio que está abaixo, que horário está marcando esse relógio e vai colocar aqui, certo? Letra B. Que horas Cinderela serve o almoço? Então, mais uma vez, você vai observar a imagem, vai ver o relógio que está abaixo da imagem e vai dizer que horário ela serve o almoço. Letra C, qual horário ela varre o castelo? E aí vai fazer a mesma coisa de novo e colocar a resposta aqui, tá bom? Questão 2. Marque nos relógios os horários de acordo com as informações. Então, pessoal, aqui a gente tem imagens, aqui a gente tem informações e aqui a gente tem relógios sem ponteiros. Então, a gente vai ter que colocar os ponteiros desses relógios de acordo com as informações que a gente tem aqui, tá certo? Cinderela precisa chegar em casa meia-noite. Então, a gente tem aqui um horário em destaque, meia-noite. Então, onde que eu tenho que posicionar os ponteiros aqui nesse relógio para dar meia-noite? Tanto o ponteiro grande quanto o ponteiro pequeno. Onde que eu tenho que colocar eles aqui de maneira que esse relógio marque meia-noite? E aí, você desenha os ponteiros aqui, certo? Depois, o portão do castelo abrirá às 20 horas. Aí eu tenho um horário aqui em destaque, 20 horas. Você vai marcar aqui no relógio de ponteiros que horário é esse, 20 horas. Depois, o príncipe e a princesa dançarão às 22 horas. Mais uma vez, vai marcar
aqui colocar os ponteiros de acordo com que esse relógio marque 22 horas, certo? Então é isso. É isso. E quando vocês terminarem a atividade de matemática, eu tenho um desafio para vocês, tá bom? Lembrando que o desafio não é obrigatório, mas vai ser muito legal se você fizer. Que tal hoje, como a gente está trabalhando o relógio e as horas, vamos produzir o nosso próprio relógio para que a gente possa brincar de marcar as horas. Eu também fiz um vídeo fazendo o meu relógio e vou mostrar para vocês para ajudar na hora de vocês construírem o relógio de vocês, tá certo? Prestem bastante atenção. Agora eu vou ensinar vocês como a gente vai produzir o nosso relógio, tá certo? Lembrando que os materiais que eu vou utilizar aqui não precisam ser igual ao de vocês, tá certo? Vocês podem usar a criatividade de vocês e usar o que vocês tiverem em casa, tá bom? Então a gente vai precisar de cola, tá bom? Ó, tesoura, uma caneta, lápis, um palito de fósforo, tá bom? A gente vai precisar só de um palitinho desse. Eu peguei esse recipiente aqui, ó, para me ajudar a fazer o círculo do relógio. Uma folha e eu peguei aqui, ó, uma caixa de sapatos, tirei a tampa e vou usar aqui para deixar o meu relógio mais durinho, tá certo? E caso você queira, você também pode utilizar lápis de cor para colorir o seu relógio e deixar ele bem bonito, tá certo? Então eu vou começar aqui, prestem bastante atenção como é que eu vou fazer. Pronto, marquei um círculo tanto no papelão quanto na folha. Agora eu vou cortar esses dois círculos. Pronto, depois de recortar os dois círculos, a gente vai colar um no outro, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai colocar os números no relógio, tá bom? Para ficar bem distribuído, ó, como a gente sabe, aqui em cima é o 12. Então a gente coloca já o 12 aqui em cima. Bem abaixo do 12 a gente coloca o 6. Aqui do lado, ó, bem aqui nesse meinho, a gente coloca o número 3. E bem na frente do número 3, o número 9. Agora é só preencher os outros números que vai ficar bem distribuído. Vamos lá. Pronto. Agora a gente tem que marcar o meio do nosso relógio. Agora a gente vai pegar a caneta, tá bom? Nesse momento você pode pedir para mamãe ou papai fazer. E vai, ó, pressionar até furar. Até a gente abrir um furinho aqui, ó. Tá bom? Não precisa ser muito grande. Só do tamanho da pontinha da caneta dá certo. Então, deixamos agora o nosso relógio aqui de lado e vamos fazer os ponteiros. Para fazer os ponteiros, eu vou utilizar o resto daquela minha caixa de papelão, tá bom? Lembrando que a gente tem que fazer dois ponteiros, um grande e um pequeno. Então, é só recortar agora. Pronto, já tenho aqui os dois ponteiros. Agora, eu também vou furar, ó, o começo de cada ponteiro, com a ajuda aqui da caneta, tá bom? Cuidado. Agora, a gente vai pegar o palito de fósforo e os dois ponteiros e vamos colocar esses ponteiros no nosso relógio, tá bom? Ó, atravessa o furinho, o outro furinho e agora o furinho do relógio, tá certo? E tá pronto o nosso relógio. E aí, quem quiser nesse momento colorir esse relógio, fazer um relógio diferente, pode, tá certo? E aí, pra gente brincar das horas é muito fácil, é só a gente rodar os ponteiros, ó. Dá pra rodar eles separadamente e marcar os horários, ó. Por exemplo,
ponteiro grande no 12, ponteiro pequeno no 3, são 3 horas, tá bom? Então marca aí um horário no seu relógio, faz um vídeo explicando e manda para mim. Bom, então é isso, pessoal. Depois que vocês estiverem com seus relógios prontos, gravem um vídeo para mim, marca um horário lá no relógio, mostra esse horário para mim, explica bonitinho que horas são, tá bom? Você pode escolher o horário que você quiser. Pode me mostrar o horário em que você vai dormir, o horário que você almoça, alguma atividade que você faz no seu dia a dia, você marca lá o horário que você faz um vídeo explicando e manda para mim lá no meu WhatsApp junto com a foto da atividade de matemática, certo? Então é isso, por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima!